Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também nós estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando de um tema que eu acredito que ninguém gostou da nossa conclusão. Nós falamos do chapéu, de que nós então descobrimos que nós somos tóxicos. Nós descobrimos que nós gostamos então de usar a nossa vida de uma maneira, né? Nós falamos a respeito do chapéu, que nós usamos então para nos proteger, né? E o outro então prefere usar o chapéu apenas por aparência ou por outras maneiras que não são as maneiras na qual nós achamos certo. E nós então ficamos na vida do outro, sempre ali atormentando com as nossas ideias fixas do que é o certo para o outro. Porque queremos então que o outro siga a nossa linha de raciocínio. E o outro não segue, porque o outro já fez a sua escolha. Nós falamos a respeito disso. Garanto que vocês não gostaram, né, de descobrir que você então, por querer que o outro seja perfeito como você quer, você se tornou tóxica, ou tóxico. Sim, à medida que você fica então cuidando tanto do outro, prejudica o outro. Sim, não ajuda. O outro começa a pegar birra de você. Agora então que você descobriu que você se tornou uma pessoa tóxica para o outro, você então vai tomar novas atitudes, vai pensar em você, vai correr atrás do prejuízo. Sim, porque durante todo esse tempo você estava sendo tóxico, né? Se intoxicando a si mesmo sem saber. Você se maltratou e nem percebeu. E não houve mudança alguma ao seu redor, a não ser para pior. Sendo assim, então, devemos seguir novos caminhos. Sim, devemos respeitar que o outro tenha então suas opiniões e fez então as suas escolhas. E devemos tentar viver em harmonia, respeitando então a escolha do outro. A partir do momento que agora você entende que você passou a ser uma pessoa tóxica para o outro, se você pretende continuar nesse lar, nessa vida, junto com o outro, você tem que mudar as atitudes. Porque o tóxico toma conta do ambiente e não há quem aguente. Você querer mudar uma pessoa que já amadureceu é muito difícil, né? É a vida, é o dia a dia, tudo é um processo e cada um tem o seu processo. Nós falamos disso ontem, né? E hoje eu gostaria muito que vocês tomassem as decisões diferentes, sim. A partir do momento que você descobre então que você não estava ajudando, em sim prejudicando ainda mais o outro, com tantas cobranças, e você então deixou de cuidar de você, você ficou pregado ali no chão, né? Querendo que o outro caminhe junto com você, isso não aconteceu, então você atrasou o seu crescimento. Agora é hora de você se desprender desse costume de cuidar da vida do outro. Você se acostumou de um jeito que vai ser muito difícil. Você vai errar algumas vezes. Volte e meia você vai ter que dar uma mordidinha na língua. Quando você então vai se pegar tomando as mesmas atitudes. Porque os hábitos, os costumes de ser quem você é, não muda assim de uma hora para outra. E aí você vai entender que o outro também não mudou ainda, porque também não é tão fácil como você pensava.
Agora, você sabendo que vai ter que tomar uma atitude com relação ao seu jeito de ser, você então vai ter que fazer o que tanto você cobrava do outro, né? Aí sim, sentindo na pele que você mesmo vai ter que se cobrar para que você possa então caminhar livre desse vício de controlar o outro. Não vai ser fácil. Você vai ter que olhar certas coisas, que todo esse percurso que você veio falando. Então você vai ter que olhar, vai ter que engolir a seco e vai ter que pensar firme dentro da sua mente. Eu fiz o que eu tinha que fazer, o meu propósito agora é viver em harmonia, aceitando o que o outro é. Se o outro não está lesando você, né? Dá para continuar. Claro, se é uma pessoa que faz coisas que tenham então violência e realmente fica difícil eu estar então orientando vocês a ignorar, né? Eu estou dizendo de costumes normais de pessoas que, né, tem o hábito de fazer coisas que não são do seu costume, porém eles têm esse costume. Então você vai ter que ignorar. Vamos falar costumes. Nós falamos da toalha, nós falamos também de entrar com sapatos sujos para dentro da casa, de desorganizar a casa, na questão das mulheres. E na questão dos homens, as mulheres quererem gastar mais do que o marido ganha ou vice-versa, mais do que elas mesmas ganham, e vem as cobranças do marido. Então, esses pequenos costumes, né? Claro, cada coisa tem o seu modo de você ignorar, desde que não te afete. Agora, se for costumes que você então vai deixar para lá e vai pensar mais em você, o outro então vai reparar que você não está se importando e vai perder a graça. Você entendendo que não é sua responsabilidade ficar então cobrando tanto do outro, já que ele é maduro ou ela é madura, né? Arcando com as responsabilidades próprias desses atos que ela tem ou ele tem. Fazendo com que ele ou ela assuma essas responsabilidades, que amadureça tendo a responsabilidade, dividindo as obrigações. Isso então é sua obrigação. Como vai fazê-lo? De que maneira é sua obrigação? Essa é minha obrigação. Eu então vou chegar no final do mês, nós dois então vamos tirar uma conclusão do que um e o outro foi responsável. Querer que fique o peso só para um é realmente difícil, mas você continuar insistindo em ser responsável por tudo, acaba que então o outro se acostuma com você sendo responsável, você guiando, mas não aceita que você guie, mas deixe a responsabilidade para você guiar. Consegue entender que a gente vai se tornando tóxico, né? Decorrente dessas situações que vão nos acontecendo, quando você então vai assumindo responsabilidades. Então você vai adquirindo dentro de você um ser mandão, um ser que gosta das coisas do seu jeito, porque você assumiu o posto. A partir do momento que você entende que esse assumir responsabilidade acarretou em você um ser que não é você, que você pode então ser a pessoa que você era sem essa responsabilidade. Ser responsável pelas coisas que você é responsável, não as responsabilidades do outro ser sua também. Aí o que acontece? Você se torna tóxico. A partir do momento que você permite que o outro assuma as responsabilidades, a pessoa vai pensar um pouco mais. Vai pensar um pouco mais,
Porque assim como a minha responsabilidade é levar o lixo para fora, o lixo está fedendo. Como assim o lixo está fedendo? Mas de quem é a responsabilidade? Eu não sei. Eu só sei que o lixo está fedendo. E aquilo vai se acumulando e você então vai ficando zen, não é sua responsabilidade. E você então vai ficando zen, não é sua responsabilidade. Vocês vão entendendo o quanto vai ser difícil para vocês ignorar com aquele cheiro vindo? E a perturbação de passar toda hora por aquele canto e ver aquela montanha de lixo que não é sua responsabilidade, sim do outro. E que você se cansou de fazer o serviço do outro, enquanto o outro nem sabia o peso que era. E agora então que você não é mais tóxico, você então dividiu as tarefas, dividiu as responsabilidades, você não se intromete no setor do outro. Deixe então que a hora que o outro se achar disponível para ser responsável pelo cheiro que está exalando a casa, ele se levante ou ela se levante e leve o lixo. As coisas não são tão fáceis como eu estou falando. Não. Porque você vai ficar sentindo o cheiro e vai te incomodar. Vou voltar a falar disso de novo. Então não estou referindo apenas o saco de lixo que é a responsabilidade do outro. Estou querendo dizer que qualquer coisa que você venha então a dividir com o outro e o outro não cumprir ainda com aquilo que foi combinado, porque você não é mais tóxico, ainda assim você vai se sentir cobrado ou cobrada. Aquela vontade de ser tóxico, aquela vontade de pôr para fora o seu ser mandão e o seu ser faz isso, faz aquilo, isso está errado, tem que ser dessa forma. Você vai ser uma pessoa diferente, mas vai ter que lutar muito com o seu ser interior. Lembra que nos vídeos passados a gente falou sobre isso? De você então ter um ser interior que você o mantém calmo. E quando você o mantém calmo, querendo pular para fora, o seu ser então te machuca por dentro, porque não faz aquilo que tem vontade. Aprendendo então a dominar esse ser agora nesse momento, que você está deixando de ser uma pessoa para ser outra, você vai precisar de ajuda. Você vai ter que mudar alguns costumes. Se você não tem hábito de fazer leitura, compre um livro e comece a fazer uma leitura, para que na hora que o cheiro vier, você esteja tão concentrado numa atividade que você ignore. Vai chegar uma hora que a pessoa vai se tocar e vai cumprir com o combinado. E vai olhar para você e você não vai estar nem aí. Mas o importante é que você vai manter a harmonia. A ferro e fogo, mas você vai ficar forte, segurando as suas vontades de pular na garganta do outro e fazer o outro ir sair correndo com aquele lixo. E você então vai se manter firme no seu compromisso de cuidar do seu ser. Alimentar o seu ser das coisas boas e parar de ficar correndo atrás de quem não faz por onde melhorar. Sabe o que acontece? O outro se acostuma com uma pessoa sempre cobrando. Se acostuma tanto que é natural. Só que para reclamar que nós então pegamos no pé, que nós então ficamos como pais e mães de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta, é fácil. Mas agora então você já entendeu que você não é pai, você não é mãe, você é uma pessoa que merece respeito e merece atenção.
Você então já foi julgado, já foi condenado e está na hora então de mudar essa visão. É, isso mesmo. Sabe o chapéu que você usava só para se cuidar? Então agora você vai usar também para se impor. Se impor como uma nova pessoa para a pessoa que você vive, mostrando que você pode melhorar sim. Assim ele vendo ou ela vendo que você também melhorou, a pessoa vai se sentir na obrigação também de melhorar. Vai ver o seu esforço, então também sou capaz. Essa troca, essa visão de um para o outro faz a diferença. Se você entender que você precisa cuidar do seu eu com amor, com carinho, assim as pessoas em volta começam a perceber as mudanças e começam a querer mudar também. Pensem com carinho no seu eu. Ele é precioso, dê mais atenção para ele. Amacie seu coração todos os dias, pedindo a Deus proteção por você, proteção pelo seu lar, proteção para a sua nova pessoa que está nascendo. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.